Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar com vocês como é a experiência de você atingir o máximo da sua autoconfiança, autoestima em você mesmo. O quanto é libertador você não mais se preocupar com a opinião dos outros, o quão é importante você não mais querer se encaixar, sabe? Querer entrar em um grupinho a qualquer custo, às vezes associando a sua imagem com pessoas com uma índole ruim, com um caráter ruim, e o quanto você se sente livre por não mais depender da opinião dos outros, né? Porque daí você se torna o seu mestre, você que dá as cartas, você que decide o que você vai fazer, com quem você vai andar, ou se você vai querer andar com alguém, sabe? Às vezes a sua escolha pode ser andar sozinho, ou então não ter um relacionamento, né? Bom, pessoal, eu falo isso por experiência própria. Hoje eu tô com 28 anos e assim, eu não vou dizer pra vocês que eu sou a fodona, que eu também não tenha alguns segundos de pensamentos ruins, assim, de comparação e tudo mais. Porque se eu falar isso pra vocês, eu também estaria mentindo, até porque acontece tanta coisa ruim na nossa vida, sabe? São tantos problemas que, assim, às vezes você se sente mal. Você sai desse ponto de autocontrole não por você mesmo, entendeu? Por você ser fraco, mas é porque acontece tanta coisa ruim na sua vida que aí, por conta desses acontecimentos ruins, o seu emocional dá uma mexida, sabe? Por exemplo, pessoal, eu vim esse final do ano de 2024. Eu vim de um período de 4 meses me sentindo maravilhosa, sabe? Me sentindo maravilhosa, porque andando na minha própria companhia, ou seja, isso no começo já era um pouco complicado. O fato de eu ser sozinha me deixava muito ansiosa. O fato de eu, sei lá, não ter um namorado, isso também me deixou um pouco pensativa. Algumas amizades ruins que eu tive, que eu tinha, sei lá, me afastado, eu estava pensando em voltar à amizade com essas pessoas, mesmo não tendo sido boas. Mas por que que isso aconteceu? Então, assim, eu vim de um período, né, de finalização de ciclos, onde eu estava tirando tudo aquilo que não estava me fazendo bem da minha vida. E aí foi 4 meses, pessoal, me sentindo maravilhosa, longe de amizades ruins, longe de pessoas que me fizeram mal, longe de hábitos da minha rotina que também não estavam me fazendo bem. Enfim, assim, definitivamente era como se eu estivesse limpa, sabe? Limpa, tranquila, leve por dentro, né? No meu coração, na minha alma. Só que aí, pessoal, em dezembro foi um mês muito ruim pra mim, porque um primo meu, ele levou 2 tiros, né? E aí, desde esse dia que ele levou esses 2 tiros, a família não teve mais sossego. Ele era filho, né, da irmã da minha mãe. E assim, única irmã da minha mãe que sobrou também, porque as minhas outras tias também já faleceram, enfim. E aí a minha mãe, ela é muito apegada a essa irmã. E aí tudo que acontecia, essa irmã falava, né, tipo lá no hospital, enfim. Lá no hospital, enfim. E aí, sabe o que é cada dia uma notícia difícil?
Então assim, a família, a partir daquele dia, né, que ele levou os 2 tiros, sempre era todo toque de celular assim podia ser uma notícia ruim. E a minha mãe, ela é uma pessoa muito emotiva, que chora por qualquer coisa, sabe? Já eu não sou assim. Por mais que eu fique triste, por mais que eu, enfim, esteja com o emocional abalado, eu não sou uma pessoa que chora. E por eu não ser uma pessoa que chora, eu chorei poucas vezes na minha vida, pessoal. Pra eu chorar, assim, tem que ser de fato algo muito pesado, sabe? Só que no caso do meu primo, eu entendi a situação, por mais que ele levou 2 tiros, mas ele mesmo provocou essa própria morte, sabe? Praticamente. Ele provocava os garotos que atirou nele. Ele também falava que ia matar os caras, entendeu? E aí os caras, como uma forma de se proteger, acabou fazendo primeiro. Então assim, já eram pessoas envolvidas com droga, tanto o meu primo quanto os caras que atirou nele. Já eram pessoas que bebiam muito, saía de casa sem ter hora para voltar. Então eu entendi a morte dele, só que a minha mãe, entendeu? Pelo fato dela ser muito emotiva, muito sentimental, ela acabou não entendendo. E aí, pessoal, sabe o que é uma mãe chorando a todo momento? Sabe? Então o clima lá em casa foi ficando uma situação muito pesada, entendeu? Eu não gosto de ver a minha mãe, entendeu? Naquela situação. E assim, ver a minha mãe naquela situação me deixava um pouco mais estressada e com o meu emocional afetado. E aí depois que veio a morte, né? Depois que avisaram a morte, aí que foi mais complicado ainda, mais difícil ainda, porque daí veio toda a família e passaram tudo lá em casa. E eu dei o suporte, né? A minha casa foi o suporte da família. Enfim, eu tendo que cuidar da correria. Fazer comida, lavar louça, receber parente. E aí aquela situação, aquele clima pesado, né? Sabendo que um primo que também frequentava muito a minha casa, eu também senti a morte dele de alguma forma, por mais que eu tenha compreendido que ele também não era flor que se cheire, né? Que não foi uma pessoa inocente que morreu, mas uma pessoa que também ficava provocando os caras. Mas assim, eu também fiquei sentida por isso, porque ele estava sempre lá na minha casa, ele sempre passava lá na minha casa, enfim, eu sempre conversava com ele várias coisas. Então assim, é um primo, né, pessoal? Mesma idade, enfim, muitas lembranças. E isso tudo afetou muito o meu emocional. E eu que estava super controlada, assim, com a autoestima boa, autoconfiante, tinha me afastado de algumas pessoas que não estavam me fazendo bem. Eu passei, foi uma semana, sabe, muito intensa. E aí depois que tudo isso aconteceu, né, eu fiquei muito abalada emocionalmente. E aí, pessoal, eu meio que voltei a pensar coisas que eu não queria pensar. Ou seja, voltar a falar com amigos que não estavam me fazendo bem. Voltar a ter sentimentos por uma pessoa que também não me fez muito bem. Enfim, sabe quando você... É tipo uma recaída, né? Você meio que fica querendo... Você meio que fica querendo voltar a tudo aquilo que não era pra você estar fazendo, sabe? E aí isso me desestruturou emocionalmente e mentalmente, ou seja, uma situação familiar,
uma morte, né, de um primo, bagunçou todo o meu emocional por conta de tudo que eu vivenciei, né, recebendo família, trabalhando muito, gente chorando, enfim, então ficou uma certa pressão na minha cabeça. E aí me deu essa recaída, né, de voltar a pensar que eu era uma fracassada, não me sentir bonita no espelho, me comparar com os outros, comparar a minha vida, né, com a dos outros, querer voltar a lugares onde não era para eu voltar mais, sabe? Então, pessoal, é complicado isso, né? É bem complicado, porque às vezes você luta tanto para se manter ali firme, com a autoestima legal, com a autoconfiança legal, tentando se desenvolver, tentando seguir a vida sozinho, ser autossuficiente. Mas aí acontece essas coisas, né? E você vê seu mundo bagunçando novamente. Você vê o seu mundo, sei lá, entendeu? Tudo por conta de acontecimentos externos. Então, assim, pessoal, eu me considero uma pessoa muito forte. Então, assim, se não fosse esse acontecimento, era pra eu estar firme e forte, entendeu? Seguindo a vida sozinha, me mantendo firme, afastada daquelas pessoas que eu tinha me afastado. Só que aí, por conta desse acontecimento que mexeu muito com o meu emocional, fez com que eu voltasse para aquela situação, entendeu? Como eu falei para vocês, voltar a ter amizades com pessoas que não me fizeram muito bem, ficar me comparando com os outros, ficar me sentindo uma fracassada. Eu me lembro até que eu gravei um vídeo aqui esses dias atrás, justamente falando sobre isso, sobre o quanto eu estava me sentindo um pouco triste, comparando a minha vida com a dos outros, não me sentindo 100% bonita, sabe? Ao meu modo. Enfim. Então, pessoal, tudo isso foi fruto desse acontecimento, né? Que mexeu muito com o meu emocional.